Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que sejam todos bem, todos regidos pela graça do Vril. Por aqui gravando mais um videozinho rápido. Final de semana quero fazer mais uns vídeos mais trabalhados sobre alguns assuntos. E gostaria de falar sobre a questão da capacidade de se desconfigurar. A desconfiguração é uma capacidade que possui um indivíduo de ter tolerância à frustração expressadas em termos de ansiedade na personalidade e em termos de angústia na alma. Muitas das pessoas que leram a obra do Moiano, aqui nós já cansamos de falar aqui no canal sobre a obra do Moiano, e que levam a obra do Moiano como verdade absoluta, a ponto de negarem todo um trabalho feito por Mauro Biglino, onde aponta Enki como o criador dos humanos e como a serpente, e acreditam que a serpente é Lúcifer só porque Moiano falou. Essas pessoas não possuem a capacidade de tolerância à frustração nos seus quadrantes, tanto no corpo, quanto na mente, quanto na alma, quanto no espírito. Algo interessante é que o quadrante da mente, o quadrante do corpo, da mente e da alma, que são as escolas do corpo, as escolas da mente, academia, etc., faculdade, outras escolas, as escolas da alma ligadas ao misticismo. Se a pessoa não está muito bem colocada nesses três quadrantes, quando ela chegar na gnose, o Vril vai amplificar tudo o que ela não resolveu nos quadrantes anteriores. Portanto, que os gnósticos dizem que quando você entra nos estudos de gnose é um caminho sem volta. Você não volta mais quando você compreende a gnose. Então, se você não está muito bem posicionado nos quadrantes anteriores, o Vril amplifica tudo aquilo que não foi resolvido, porque a característica principal do Vril é de amplificar e dar vida às coisas. Essa é a característica principal do Vril. Portanto, que o Vril conduz um eu falso, alimenta energeticamente quando não há orientação, conduz um eu falso, alimenta um eu falso. E essas pessoas que não têm a capacidade e a tolerância de frustração acabam negando um mundo de informação, só porque Moiano falou, só porque Moiano afirmou que a serpente é Lúcifer, só porque Moiano falou isso, e são incapazes de sair da caixa, são incapazes de permitir que o Vril aponte a esfera de sombra da obra, são incapazes de permitir que o Vril trabalhe a questão da tolerância à frustração. Toda a verdade gnóstica se resume em somar-se a um abismo. Como eu me somei a um abismo quando entrei e conheci a obra do Moiano, depois descobri que a obra está totalmente aparelhada e é totalmente polarizada e que a serpente nunca foi Lúcifer. Nunca foi Lúcifer. Desde o termo sida, um sida é aquele que é virginal, é aquele que transita por qualquer espaço e não é fagocitado por absolutamente nada em Sansara. Consegue olhar as coisas além da personalidade, além da mente e além da alma, utilizando-as a seu favor, não separando. Um sida é isso. Na obra de Moiano, como nós já falamos aqui, um sida é colocado numa questão dual, sansárica. Ou seja, há uma redução desse termo, há uma profanação do termo sida. Então, a todos vocês que leem, seja a obra do Moiano, seja outra obra, sejam capazes de saber ao que vocês têm que se unir e ao que vocês têm que se separar em uma obra. Nós estamos numa época, no Kali Yuga, onde nós não podemos nos apoiar em absolutamente nada que esteja fora de nós. Absolutamente nada. Tudo está corrompido. Nós temos que tomar as coisas com pinças nas obras. Tirar as coisas que são necessárias, que o Vril vai nos mostrar o que precisamos. Assim como nós queremos ler um livro, sempre o Vril, quando nós caminhamos de uma forma correta dentro do Valplatz, quando nós nos movemos de uma forma sincronística dentro do Valplatz, o Vril sempre nos conduz ao que nós realmente precisamos.
o assunto, o autor que nós necessitamos naquele momento em específico. Então, tudo o que a gente for se apoiar, tem que se apoiar primeiramente dentro. Primeiramente dentro. Nós não podemos pegar as coisas de fora e transformar em verdades absolutas, porque estamos no Kali Yuga, tudo está corrompido. Como nós já alertamos aqui, já falamos muitas vezes, de uma inocência gigantesca. Você pegar uma obra como a do Moyano, ou uma obra extremamente polarizada, extremamente cheia de incongruências, extremamente cheia de verdades absolutas também, porque a sinarquia sempre fez isso, sempre botou verdades absolutas como ganchos para atrair as pessoas e botá-las dentro de uma caixa. Nós não podemos pegar isso e levar isso como verdade absoluta, porque Moyano falou, é verdade. Não, não, de forma alguma nós podemos fazer isso, de forma alguma. Nós temos que que ter tolerância, como eu falei, à frustração em termos de ansiedade na personalidade, em termos de angústia na alma, para conseguir passar essas etapas, para conseguir enxergar o que o Vril realmente quer que a gente enxergue. Uma vez que nós afirmamos que a obra do Moyano é extremamente polarizada, isso está mais do que provado. Um Siddha jamais estaria polarizado. Jamais. Não existe possibilidade de um Siddha ser polarizado. Um Siddha é senhor de si mesmo. Age desde a sua própria realidade. Nós aqui no canal vemos as coisas não mais no macro. Nós vemos as coisas do micro ao macro, porque tudo é gerado no micro. Então todo mito, toda simbólica, tudo que possa existir no macro é um reflexo do nosso próprio micro. Então quando falamos sobre Shambhalyagata, não falamos de uma guerra sansárica que vai gerar separação. Nós falamos de uma guerra interna que tenta fraturar o nosso ser pela metade. Portanto, recuperar o ponto zero, recuperar a origem, é recuperar a capacidade de síntese, é recuperar a capacidade de unir as peças novamente para ser um pleroma, um espírito por completo. Quando afirmamos sobre o demiurgo aqui no canal, não vemos o demiurgo como um original, porque toda a criação é feita por ela e ele, Shakti e Shiva, não Kundalini, Shakti. Como até comentamos aqui no canal, o iniciado hiperbóreo trabalha com Shakti, com potência e energia pura. O iniciado Sinarka trabalha com Kundalini, que são coisas diferentes. A Shakti, quando individualizada, se transforma em Kundalini, quando individualizada. Quando não individualizada, é potência e energia pura. Portanto, o demiurgo como toda a cultura, todo o macro é um reflexo do micro, nós vemos atualmente as pessoas extremamente levadas pelo eu falso, estão criando, nós somos criadores em potencial. E houve outras épocas que nós criávamos muito mais próximos do nosso centro, e não havia um demiurgo para evitar alguma coisa, porque o demiurgo é um ser que parasita a energia psíquica, mental. Não é o criador da energia, não é o criador da natureza. Não, esse é o Uno original, é uma matriz neutra. Aí entra a questão de Enki e Enlil, os terraformadores, que foram modificando, botando tapasignos em cima de uma dualidade natural, que o taoísmo nos demonstra muito bem como que funciona essa dualidade, onde o bem e o mal, em determinada altura, são uma coisa só. Se fundem. Uma capacidade de síntese. Então, esses tapasignos criados em cima de uma mecânica natural é que é a questão demiúrgica, que nos catapulta a viver com o falso eu, a criar com o falso eu. Porque em outras épocas criamos eras de ouro, trabalhávamos com o éter, por isso que o éter foi tirado da tabela atualmente. Então nós criávamos egrégoras, realidades
muito mais próximas do nosso eu. Então houve uma invasão, houve um aprisionamento genético, aonde na obra do Moiano se deturpa isso. Você fala que a serpente era Lúcifer, mas nunca que a serpente foi Lúcifer. Nunca que Enki, que é considerado a serpente, o criador dos humanos, o criador dos humanos, por que criador? Porque ele detinha o conhecimento sobre a chave genética. Ele que era a cabeça que compreendia como fazer a manipulação genética em cima do Pazu. Então, essas duas vias são os terraformadores, são os inimigos, que nós não temos que ter como inimigos, mas sim, como nós já falamos aqui, a capacidade do Vril de se colocar no lugar de um Sida leal, sem ser possuído por um Sida leal, e se colocar no lugar de um Sida traidor, sem ser possuído por um Sida traidor, para poder juntar as peças dos dois lados, para não ser fraturado ao meio, que seja complementar em nós. Então tudo o que nós observamos aqui é um reflexo do nosso próprio eu, do nosso próprio eu. Muito essa questão que as pessoas falam, porque acontece uma coisa na vida porque principalmente as pessoas que leem a obra do Moiano, principalmente os moianistas, porque o Demiurgo me atacou, porque aconteceu, porque o Demiurgo matou. Vítimas, tudo é o Demiurgo. E eles são incapazes. Uma coisa muito interessante, que eu digo isso por experiência própria, quando eu participei de grupos, etc., é que além das pessoas não terem tolerância à frustração em termos de ansiedade na personalidade e angústia na alma, quando você traciona a sombra de uma pessoa, a guerra é instaurada. Muitos que se dizem gnósticos, que se dizem estudantes de personalidade, são incapazes de olharem as suas próprias sombras. Quando você aponta as sombras da pessoa, a guerra é instaurada. Assim como em nós também passamos por situações assim. Eu acho que porque o espírito Vril, ele sempre traciona para que você enxergue a sombra, o que está oculto e que está lhe possuindo. Então o Vril tem essa característica de tracionar sempre a sombra. Se você é incapaz, assim como o camarada Fábio fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, que a capacidade de desnudar a alma é justamente a capacidade de olhar a sombra, olhar aquilo que você não quer ver em você mesmo. O espelho, os dois espelhos de Jano, um espelho de luz, um espelho de sombra. Assim como em toda relação, as pessoas iniciam com os aspectos e as peças da esfera de luz, tudo é bonito, se conhecendo, etc. Depois que começa a tracionar a esfera de sombra, os casais acabam se separando ou as amizades acabam conflitando entre si. Então, a capacidade de ter também a tolerância à sombra, porque você tem que absorver essa sombra, alquimizar ela, ver o ponto da onde que vem. Aí entra a questão do arquétipo família, ver se é uma questão de trauma, se é uma questão herdada da árvore genealógica. Existem N fatores para isso, né? Então, não ter essa capacidade, se incomodar quando você aponta algo, fala, olha, isso daqui está complicado em você, isso daqui é uma coisa, bem, se você faz isso, muitas pessoas que se dizem estudantes de espiritualidade surtam, não querem mais falar sobre isso. Como um dia alguém me falou, quando eu apontei a sombra dessa pessoa, a pessoa me falou, não quero mais falar sobre isso. Para mim basta, não quero mais falar sobre isso. Então, que nós tenhamos essa capacidade de olhar as coisas como são. E que aqueles que têm olhos espirituais de verdade, que vejam por si mesmo o que está acontecendo. Que vejam por si mesmo, mais uma vez, a sinarquia combatendo e dobrando e botando no bolso os hiperbóreos. Botando no bolso. Porque um bando de pessoas de outro país aqui perto começou a difundir a obra. São pessoas de valor, sim, são pessoas honrosas, sim. Conheci muitos
pessoalmente, mas porém a informação que estão propagando, que o Vril está ampliando, está totalmente errada. São mentiras misturadas com verdades. Então, se a gente não ter tolerância à frustração de conseguir ser consciente, de olhar as coisas como são e falar, não, realmente aqui tem alguma coisa. A polaridade está na obra. Lúcifer nunca, Enki nunca foi Lúcifer. E todas as outras questões da obra que são extremamente equivocadas da obra do Moiano. Se a gente não ter esse compromisso com nós mesmos, a gente não está fazendo nenhum trabalho espiritual. Absolutamente nenhum. A gente está virando, como eu já falei aqui no canal, um repetidor que não analisa nada com o Vril. Só porque falou, só porque Moiano falou, porque Moiano disse, porque uma vez uma pessoa me falou o seguinte, que se Moiano falou é verdade, se ele não falou não é verdade. Isso chega a ser cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Então que a gente consiga nos ancorar desde si mesmo, falar desde a nossa própria realidade, pensar desde a nossa própria realidade, sentir desde a nossa própria realidade. Não afastar a alma, não afastar a mente, mas sim fazer que o Vril utilize como instrumento essas peças. Porque esse foi o trabalho demiúrgico do falso eu, de separar as coisas, de quantificar racionalmente as coisas. Estar orientado não é basicamente ver que existe uma esfera de sombra e uma esfera de luz. Não é basicamente isso. Isso não é estar orientado. Estar orientado é justamente saber separar o que é corpo, mente, alma e espírito. Porque sabendo separar, você pode se unir ao que você tem que se unir nesses quadrantes. Você pode alquimizar e juntar eles novamente a um centro só, a um ponto só. Em outro vídeo eu vou trazer os 5 comportamentos do espírito. Quais que são as formas que o espírito pode tomar, ou que o Vril pode estar. Né? Nós vamos falar dos 5 estágios do espírito. Acredito que nesse final de semana eu já faço esse vídeo. Então que nós tenhamos tolerância à frustração, que quando nós enxergarmos a nossa própria sombra, nós sejamos capazes de não permitir que a mente nos invada, a mente dada pelo outro, pelo falso eu, que a emoção no quadrante da alma, dada pelo outro, não crie tapasignos em cima de nós. Que nós consigamos nos enxergar de uma forma limpa, para que possamos trabalhar cada dia mais cada quadrante nosso. Que no corpo nós tenhamos um autor, que podemos tirar chaves necessárias para ter um corpo próprio, que na mente tenhamos um autor, que podemos tirar chaves desse autor, que na alma tenhamos um autor e que no espírito tenhamos um autor. Assim nós podemos transitar por vários autores, juntando as peças que o Demiurgo separou. Juntando as peças de Moiano com Serrano, de Freud com Jung, alquimizando. É isso que falta. É isso que está faltando. Não simplesmente que nem o termo hostilidade, essencial. É ótimo, um termo maravilhoso que o Moiano utiliza. Hostilidade para com a cultura, a frase maravilhosa que o Moiano fala sobre a cultura marco estratégica, mas ao mesmo tempo que isso é positivo, existe a manifestação instantânea do outro lado. Ao mesmo tempo que você se isola de algo, Moiano faz você se isolar de tudo, porque afirma que tudo aqui é satânico. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira, porque a obra está infiltrada por rabinos e jesuítas. Está infiltrada pelos dois lados. Portanto, que a Maria teve visita dos dois seres, das duas facções, por assim dizer, e foi fagocitada pelos asuras. Foi fagocitada por toda a questão arquetípica assúrica, que é aquela questão de falar, porque o mundo é uma merda, porque tudo aqui não vale nada, porque tudo tem que ser destruído. Assúrico, arquetípico, não é espiritual. Nunca foi espiritual. Nunca foi afirmar que tudo é uma bosta, que tem que se afastar da alma. Nunca foi espiritual. Isso é arquetípico assúrico da esfera de sombra. E que nós tenhamos tolerância à frustração de enxergarmos que isso são os nossos próprios elementos assúricos se manifestando. Os nossos próprios elementos não são de fora. Os nossos elementos assúricos, que
que são catapultados pela obra do Moyano. Então, no final de semana eu quero fazer mais uns vídeos adentrando mais esses assuntos, limpando cada vez mais. E é isso aí. Beleza, pessoal? Forte abraço, até mais.